Fala, nação tricolor, muito bem-vindo ao São Paulino Comenta. Meu nome é João Paulo e hoje viemos falar sobre São Paulo 2, Rentista 0. Um jogo em que, na época do sorteio, se falava que era a equipe mais fraca a se encontrar no pote 4. Porém, a gente tem visto ao longo desse começo de Libertadores que a coisa não é bem assim. Primeiro jogo, o Rentistas empatou com o Racing de 1-1 jogando no Uruguai e deixou uma impressão bastante positiva, um time bastante marcador, um time com bastante imposição física, algo bem claro e digno do futebol uruguaio, que sempre compete muito bem. A vitória do Rentistas esteve muito perto, com o Racing conseguindo igualar as condições apenas no final do jogo, e trouxe uma confiança a mais para esses jogadores virem desfrutar no Morumbi o seu jogo, algo considerado o maior da sua história, pois, como sabemos, a equipe fez a sua estreia na Libertadores nesse ano de 2021. Ainda sobre o jogo, podemos dizer que ele de certa forma teve sob controle do São Paulo. Ao todo, durante o jogo foram 75% da posse de bola, com 18 finalizações contra 3 do adversário, mas ainda assim podemos considerar que um adversário que jogou com um jogador a menos, sendo ele expulso por uma falta no Daniel Alves aos 7 do segundo tempo, o São Paulo não conseguiu converter toda essa vantagem em mais gols como foram vistos em jogos anteriores. Ainda assim, isso serve de alento para que a gente possa analisar esse São Paulo como um São Paulo que está sendo construído, que ainda precisa de mais detalhes, um pouco mais de entrosamento mesmo desses jogadores com esse esquema tático, pois quando a gente encontra certas dificuldades, o time precisa se reinventar. E o que eu tenho notado é que a partir do momento que o Daniel vai para a lateral direita, proporciona um maior equilíbrio de ataque do São Paulo, porém a gente nota uma diminuição que é normal da presença do Reinaldo no ataque. Porém, não somente o fator Daniel Alves, a gente tem o fator Léo, que dá uma qualidade na saída da esquerda, que o nosso Bruno Alves, que apesar de ser um excelente zagueiro, não consegue dar por jogar meio torto naquela posição, saindo com a perna direita. A impressão que dá é que a ligação Léo e Reinaldo funciona muito bem. E na direita eu também tenho uma certa preocupação, porque eu acho que a Arboleda funcionaria melhor na sobra, e ele, por consequência de ele ser um pouco mais técnico, de repente, que o Bruno Alves, e ter um pouco mais de vigor por conta da idade que o Miranda, ele acaba sendo jogado na direita. E isso faz com que a nossa qualidade pela direita também não seja totalmente adequada, apesar de que esse zagueiro tem conseguido sim evoluir nessa parte de saída, de um pouco mais de confiança, especialmente por ter trabalhado com o Diniz, né? O Diniz teve alguns problemas, mas ele também deixa algumas características positivas que esses jogadores absorveram ao longo do seu trabalho. Mas falando sobre a atuação do time, continuando sobre a atuação do time, a gente teve gols de Pablo, fez um bom primeiro tempo, e Reinaldo com uma cobrança espetacular. Reinaldo realmente nessa parte de cobrança de pênalti ele sempre impressiona. Dificilmente o Reinaldo pipoca, e os chutes do Reinaldo em cobranças de pênalti são dignas de que um goleiro apenas não consegue pegar essas bolas. Como o narrador mesmo disse na transmissão, 3 goleiros de repente dava jogo. A bola foi realmente inalcançável, foi no ângulo e difícil ter golaço, né? Assim como o Lugano disse na transmissão, foi um golaço de pênalti, e tenho que concordar com o nosso ídolo Lugano. Sobre como o São Paulo jogou, né, nosso tradicional 3-5-2 de Crespo, tivemos a zaga então sem Léo, com um bom jogo desse trio, Miranda, Arboleda e Bruno Alves, e ainda tivemos a presença na lateral de Daniel e Reinaldo, como eu falei, o Daniel aparecendo um pouco mais de qualidade também do que o Reinaldo. Nas volâncias eu gostei demais do Luizero, para mim foi realmente o destaque do primeiro tempo, bastante elogiado na transmissão, inclusive do jogo. Um jogador com uma técnica realmente acima da média,
que tem problemas de se estruturar fisicamente para aguentar, não só por conta do histórico, mas por conta de que ele ainda volta de lesão depois de 7 meses, ele ainda está em readequação. Então por isso que a gente nota o Liseiro jogando 70 minutos e sendo substituído. É algo natural e esperamos que esse trabalho seja encurtado e que logo o Liseiro consiga permanecer mais tempo nas partidas, porque ele realmente dá uma dinâmica e uma qualidade muito boa. Além de ter um pouquinho mais de experiência realmente com o Rodrigo Nestor na questão do profissional. O Luan sempre muito bem, a gente está vendo ele jogar um pouquinho mais adiantado, não naqueles 5 sozinho, mas sim jogando com outro volante lado a lado, e nessa condição precisa ser dado valor à bola, valor à posse, valor principalmente o passe bem dado, na quebrar a linha com esses passes acima de tudo, e o Luan está se mantendo muito bem. Minha dúvida só é se contra alguns times específicos não é melhor deixar fluido com 2 volantes que saibam jogar mais. Entrou o William no lugar do Liseiro, eu acredito que nesse primeiro momento teve uma queda assim, depois o William se encontrou um pouquinho, ainda assim eu acho que não foi uma substituição à altura, eu acho que o Liseiro estava muito bem e o time sentiu sim sua falta, assim como sentiu a falta do Benítez. O Benítez teve bastante cacuetes para segurar essa bola na frente. É muito difícil tomar a bola do Benítez, ele participa muito também, até por isso que ele se desgasta muito fisicamente. É uma cobrança que a torcida do Vasco fazia muito, mas ele participa muito, ele cai na direita, cai na esquerda, está sempre no meio. Então é um jogador muito interessante, é um achado realmente, quase fez um gol com uma finalização de canhota, é um belíssimo jogador, e também acho que fez uma pequena falta quando ele saiu e entrou o Rojas, porque eu acho que essa substituição ela teve uma queda de rendimento no primeiro momento. O Rojas não entrou mal, ele é bastante útil, mas acredito que o São Paulo parou menos essa bola no ataque com a saída do Benítez e a entrada do Rojas. Eu entendo que ele quis fazer o Crespo porque o Benítez já estava caindo pela direita para ajudar o Daniel Alves nessa construção pela direita, mas não teve uma sequência com o Rojas de primeiro momento. Na frente a gente teve então Luciano e Pablo, a dupla que pode-se dizer que hoje é considerada a titular, não tendo o Éder, né, disponível e no melhor dos seus momentos físicos, né? E eu até acredito que essa vai ser a dupla, Éder e Luciano, se tudo der bem, certo, se der bem, né? Mas o que a gente tem visto no momento é o Pablo jogar, e hoje fez uma partida bastante boa, se movimentando, brigando pela bola, já fazendo essa pressão, esse abafa já na saída também ele tem essa condição, né? A gente não pode reclamar do Pablo falta de vontade, né? É um jogador que se esforça. O problema é que a gente, quando paga um valor alto nesse tipo de jogador, a gente espera um retorno técnico alto. Mas essa cobrança em termos de valores fica até injusta para o Pablo. Acredito que não deve passar por aí. Mas ele vem numa crescente e esperamos sim que ele possa adquirir o melhor da sua forma, o melhor da sua confiança para ajudar o São Paulo, que é bastante importante. Acredito que ele é o mais 9, característica de mais 9 que a gente tem no elenco. E nem é tudo isso, porque ele era um jogador de ponta início de carreira. Consequentemente, a gente pode então ver que esse jogo ele foi um jogo difícil. Um jogo para abrir o olho e ver que tem coisas para ser melhoradas, né? Temos um bom elenco, temos um bom time, é a 8ª vitória seguida, os 5 jogo sem tomar gol. E, como eu falei, 75% de posse de bola, 18 finalizações a 3, mas eu acredito que não foi do nível das últimas atuações, o que é normal por se tratar de um torneio sul-americano da tradição da Libertadores, onde é chance única para todos os jogadores que ele frequentam. Acho que é um bom teste, acho que isso foi importante para a gente ver uma evolução que precisa ser feita, mas também nos dá a confiança de que esse time tá ganhando, esse time tá dando a liga, esse time tá começando a querer incorporar um pouco mais, porque é na dificuldade também que a gente percebe isso. Às vezes tem jogo difícil do São Paulo no ano passado, ano retrasado, especialmente contra time pequeno, não costumava dar coisa boa, e a gente tá vendo uma mudança. O torcedor do São Paulino, ele tá com o Crespo agora numa relação de extremo, uma paixão, aquela paixão de início de relacionamento, né? E
não podemos deixar com que isso se quebre tão facilmente. Isso precisa ser construído. Mas sabemos que vai ser complicado em certos momentos, que vamos perder. Né? Esperamos que não sejam momentos decisivos. Mas como o time vai lidar com a derrota é que é uma questão. Porque a gente viu nos últimos anos o time desempenhar bem e quando chegou na hora H que perdeu, não conseguiu ter o fôlego para retomar. Seja por elenco, seja por confiança. Então, por isso que é cedo analisar e dizer que é um time para ganhar alguma coisa e tudo mais. De certa forma anima, de certa forma está no caminho, mas realmente é muito cedo. É preciso dar tempo, é preciso prestigiar, é preciso curtir, porque boas fases assim, né, deixa a torcida animada, deixa o ambiente bom, mas pé no chão. Esse jogo deu mostras de que muita coisa complicada pode aparecer, mas também dá mostras de que esse São Paulo sabe resolver questões que de repente em outros momentos não sabia. Certo, pessoal? Se vocês curtiram, deixe seu like, deixe seu comentário. Se puder se inscrever, eu agradeceria muito, pois assim você vai estar sendo avisado de futuros vídeos que estará sendo postado no canal. Não somente do São Paulo, mas análise do futebol brasileiro como sim, na medida do possível. Certo? Um abraço.